Depois do meu último vídeo sobre My Hero Academia, eu fiquei com a consciência meio pesada, porque talvez eu tenha sido um pouco duro demais, principalmente com os personagens, que como eu disse lá, são um ponto forte da obra. Por isso eu me esforcei um pouquinho para encontrar algo positivo para destacar, e para minha surpresa, ela aconteceu. Então nesse vídeo eu vou fazer uma análise do personagem da Toga, explicando do ponto de vista narrativo como seu amor doentio é o grande motivo dela ser, pra mim, uma das personagens mais bem escritas de Boku no Hero, além de, claro, ser a garota com o sorriso mais bonito do mundo. A personagem da Toga sempre me chamou a atenção e, surpreendentemente, era uma das poucas que me fazia ficar animado toda vez que aparecia. Os motivos são simples, seu poder ridiculamente forte e sua personalidade assustadoramente imprevisível. Eu falei no meu vídeo sobre o Lelouch que controle da mente é um dos poderes mais quebrados da ficção, mas mudar de forma não fica muito atrás. E é justamente por isso que o poder da Toga tem um drawback gigante. Ela precisa do sangue da pessoa na qual ela quer se transformar. Não fosse por isso, ela dominaria aquele mundo tranquilamente. Como se não bastasse seu poder, essa personalidade quebrada e imprevisível é uma das que eu mais admiro em obras de ficção. Uma personagem assim pode literalmente tudo, e nunca dá pra saber o que ela vai fazer. Então, como de costume, eu vou expor os principais pontos que fazem com que a personagem da Toga seja tão bem escrita, desenvolvida e tenha conseguido nos conquistar, mesmo com sua obsessão doentia por afeto. Todo bom personagem começa com um background sólido e crível, e não quero dizer com isso que todo backstory de bons personagens precisa ser emocionante, triste ou meloso, mas precisa ser, no mínimo, simpatizável. Para um personagem dar certo, a audiência precisa olhar para ele e enxergar um semelhante, um humano. Por isso os bons autores sempre tentam nos conectar com seus personagens usando seu lado mais sensível, apelando muitas vezes pro drama. Mas esse não é o caso com a Toga. Correi consegue essa façanha mesmo nos mostrando que ela é uma psicopata que nunca ligou pros outros. O segredo não está no que ele mostra, mas sim em como ele mostra. Quando vemos as atitudes e motivações da Toga e a forma que ela age, fica mais evidente que tudo que ela faz é por atenção. Ela é uma garota solitária que cresceu sem afeto, por isso vive nessa busca incessante por atenção. É tão exagerado que chega a ser triste, e isso nos conecta com sua personagem, mesmo que saibamos que tudo que ela faz para conseguir tal atenção é errado. É claro, eu não sou do tipo que vai defender atitudes insanas de uma psicopata, mas nós temos de reconhecer que quando outro ser humano tem atitudes tão desesperadas como as dela, e por coisas tão básicas como carinho e afeto, que todos nós deveríamos ter, fica difícil não simpatizar. Por isso eu digo com tranquilidade que seu backstory é o fator que sustenta tudo isso, e uma vez que simpatizamos com o personagem, as portas se abrem para que ele possa brilhar na sua melhor forma. Mas, como vocês sabem bem, não basta só dizer que ela é uma coitadinha que só quer afeto sincero. Um bom autor tem de mostrar isso. E a forma que Correia nos mostra a miséria do personagem da Toga é pelo seu arco positivo extremamente envolvente de crescimento constante. Eu não acho particularmente que entrar nos pormenores teóricos sobre arcos de personagens seja muito vantajoso para a compreensão dos personagens em si, visto que na maioria das vezes um personagem está em mais de um arco, e os personagens principais podem passar no decorrer da trama toda por diversos deles ao mesmo tempo. Um arco de personagem pode ser algo tão simples quanto admitir algo que já sabia e superar um bloqueio pessoal, como também pode ser algo complexo e grandioso que não termina nunca, como encontrar um tesouro importante para si, o que pode até configurar uma das motivações principais de toda a obra. Com isso tudo quero dizer que no caso de Toga, ela passa por alguns arcos no decorrer do plot principal de Boku no Hero, mas o principal deles, sem dúvidas, é seu arco de redenção. No início, conhecemos Toga como uma mera comparsa do grupo do Shigaraki, que poderia facilmente ser descartada em prol do desenvolvimento de um dos outros 1300 personagens que o Correia colocou na história. Mas não, ela cumpre seu papel e, como de costume, Correia decide mantê-la na história. Contudo, nesse caso, acho que foi a melhor decisão possível. Investir no personagem da Toga só engrandece a história e nos mostra como uma personagem que à primeira vista é apenas uma vilã secundária, consegue roubar a cena e exercer um papel muito mais relevante quando bem desenvolvida. É por isso que um arco de personagem sólido é tão importante. No caso da Toga, a construção de relacionamentos sinceros e a sensação de finalmente estar pertencendo a algo maior e real são os fatores que ajudam a desencadear seu progresso nesse arco de redenção, resultado de todo o seu crescimento como pessoa, todo o seu desenvolvimento. E o que permite que esse arco seja bem estabelecido e bem desenvolvido é toda a sua construção sentimental que resulta das suas interações sinceras e especiais, tanto com Midoriya quanto com a Uraraka. Interações essas que a levam a desenvolver algo muito mais profundo e complexo, o seu amor doentio. É por meio dessa paixão, desse amor que ela desenvolve por Deku, que Correia nos mostra o que seria a essência da Toga. E não é só isso, é por meio desse sentimento, dessa ânsia de ter alguém ou de pertencer que seu personagem é desenvolvido.
Notem que coloquei amor entre aspas. Isso porque, obviamente, o que Toga sente não é amor de verdade. Qualquer pessoa que já passou por um momento de fragilidade sabe bem o que é despejar todas as suas frustrações e expectativas emocionais em alguém, tentando desesperadamente se apoiar em algo. No caso da Toga, todos esses sentimentos e emoções são taxados de amor pela figura do protagonista gentil. Pra mim, a Toga, junto do Twice e do Shoto, são os personagens mais bem escritos da obra. Isso fica evidente pelo esforço extra que Kohei tem na hora de demonstrar suas emoções. Se tem uma coisa que Kohei sabe fazer é escrever motivações verossímeis. E isso faz com que nós nos conectemos melhor com os personagens e acreditemos que tudo que eles fazem e buscam é justificável. Por isso, uma das principais características que um personagem precisa para poder ter um bom desenvolvimento é ter uma boa motivação. E Toga, assim como muitos outros personagens de Boku no Hero, mostra sua motivação e sua convicção pelas suas ações, sendo uma vilã que não busca o caos somente por diversão, mas sim como uma forma de projetar todo o desgosto que sente dos outros por nunca ter sido compreendida ou aceita como é. Todo esse amor, essa carga sentimental acumulada, é transmitida por todo afeto que sente e acaba criando uma conexão conosco, a audiência, para só então ser tudo despejado sobre suas vítimas na forma de violência física, o único meio de comunicação que Toga conseguiu desenvolver. Talvez porque essa tenha sido a única forma que conseguiu encontrar para extravasar, colocar para fora toda a angústia e solidão que sempre sentiu. Ela não machuca os outros só porque é má e quer ver as pessoas sofrer, mas porque, na mente dela, essa dor e sofrimento cria uma conexão com os outros. E a forma que isso é demonstrado narrativamente é com essa ânsia dela ter para si, de possuir aqueles que ela ama, e se transformando neles, para assim então conseguir expressar o seu amor, esse sentimento distorcido que poderia sim ser traduzido como carinho e afeição, mas através da violência. Tornar-se um com quem ama, para Toga, significa compreender um ao outro, dividir as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, porque é só isso que ela conhece. Então, quando não se tem nada além da dor e sofrimento para compartilhar, e se tem a certeza de que ninguém em sã consciência ficaria ao seu lado, seu último recurso é forçar essa união pela dor. Pelo menos é isso que eu interpreto da lógica de uma yandere, se é que existe uma lógica nesse comportamento. Contudo, mesmo que não exista, e mesmo que não seja esse o caso da Toga, Kohei sempre estrutura todo o seu personagem nessa premissa, o que dá uma base sólida e permite que seu desenvolvimento seja tão bem executado. É claro que fortes motivações não são tudo que um bom personagem precisa ter, mas essa é a base que permite seu desenvolvimento. E o que conclui de fato e fecha seu arco é a sua vitória. Pode parecer exagero dizer que Toga venceu no final, mas eu acho que, dadas as circunstâncias, ela conseguiu até mais do que muitos outros personagens. O que define a vitória ou a derrota? Perder uma luta nem sempre é perder o jogo, e vencer no final nem sempre traz a vitória. Tudo isso parece muito sem sentido, mas se pararmos a pensar, é bem simples na verdade. Dadas as suas circunstâncias, a Toga já não tinha mais esperanças nem perspectivas para o seu futuro. Ela nunca havia agido de forma estratégica, mas o vínculo que criou com Uraraka fez com que surgisse dentro de si uma animosidade, uma determinação, os elementos que faltavam para que virasse uma vilã completa. Tudo que ela queria naquele ponto era se vingar pela perda da única pessoa que havia demonstrado empatia para com seu sofrimento. Contudo, quando ela percebe que Twice não era o único, e que ela estava, na verdade, o tempo todo na frente de alguém que a aceitava como ela é, Toga compreendeu que o que ela realmente queria e precisava não era vingança, mas sim a redenção. Quando percebe que está prestes a perder a outra única pessoa que a compreendia, que dividia sua paixão e por consequência sabia bem da dor que sentia, ela percebe que não quer perder isso de novo. Então ela não podia simplesmente deixar que Uraraka morresse, principalmente pelas suas mãos. Por isso sabia que precisava se sacrificar, não só para conseguir salvar sua rival e única confidente, mas para poder finalmente ficar bem consigo mesma e com seus sentimentos. E esse é o último ponto de virada de sua personagem, o ponto final do mais importante dos seus arcos, a conclusão pela redenção de toda a sua construção. Era a sua vitória. Não a vitória frívola que os vilões clichês almejam, mas sim a verdadeira vitória, onde ela mesma poderia, finalmente, sentir o calor do afeto verdadeiro e a paz de saber que seu coração está onde ele precisa estar. Não é sempre que um vilão vence numa obra de ficção, principalmente nas mais mainstreams como Boku no Hero. No entanto, a Toga nos mostra que nem sempre a vilã vencer significa que os protagonistas perderam. Em seu caso, foi o oposto. O fato da Toga ter vencido seus próprios demônios, reconhecido e aceitado seus sentimentos e ter conseguido, acima de tudo, agir em prol dos seus ideais salvando sua rival e única amiga, mostra o quão benéfico e positivo aquele desenvolvimento foi não só para ela mesma, mas também para os outros personagens que estavam diretamente ligados a ela. Uma vilã bem construída. Ou, como ela mesma disse, a garota com o sorriso mais bonito do mundo, uma garota normal, que aconteceu de nascer diferente, com gostos peculiares e simplesmente não conseguia se encaixar na sociedade.
Infelizmente, às vezes tratamos as pessoas diferentes de forma injusta, e isso pode acabar sendo um estopim que cria vilões, nossas próprias atitudes. Não que isso justifique a maldade, mas na mente de alguém que já não está bem, receber o oposto do que precisa só pode gerar ainda mais caos. No caso da Toga, todo esse caos é traduzido pelo turbilhão de emoções que ela constantemente sente e externaliza por suas ações. Atos que são muito bem ilustrados por suas ações e palavras, o que só traz ainda mais realismo e nos ajuda a criar uma conexão muito mais profunda com sua personagem. No final, temos uma vilã que não só exerce seu papel na narrativa de forma excepcional no sentido de trazer insegurança e medo para os personagens principais, mas também nos causa empatia e o desejo de salvá-la de alguma forma. Eu gosto de dizer que os melhores vilões estão concentrados em dois desses tipos: aqueles que nos fazem querer exterminá-los por completo ou aqueles que nos fazem querer salvá-los a qualquer custo. E a Toga, para minha feliz surpresa, acabou ficando no segundo grupo, a do arquétipo de vilã que é, na verdade, a vítima, e que simplesmente não tem como odiar. Muito pelo contrário, ela consegue despertar em nós o desejo de salvá-la, subvertendo as expectativas do que poderia ser um clichê e transformando o que seria uma vilã terrível numa personagem amável, o que faz dela e todo o seu amor, sem dúvidas, uma eminência. Muito obrigado por assistir, e se você gostou desse vídeo, considere virar membro para continuar apoiando o projeto do canal, e assista esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.